Y hoy nos va a ayudar a desarrollar una serie de preguntas muy interesantes alrededor de la reencarnación. Hay una pregunta que nos interesa mucho y que tiene que ver con una respuesta que dan los espíritus, los guías de la humanidad, a Allan Kardec, cuando él pregunta en qué se funda el dogma de la reencarnación. Y los espíritus sabiamente dicen que se funda en la justicia de Dios y en la revelación. ¿Qué ampliaciones nos podrías hacer al respecto, Leonardo? En primera parte, yo pienso que esta palabra dogma es muy bien pensada por Kardec, porque nem todos los espíritus de aquel tiempo estaban hablando sobre reencarnación. Algunos espíritus, por ejemplo, en Inglaterra, no hablaban sobre reencarnación. Pienso que um dos motivos, existem vários motivos, pero um dos motivos é porque a reencarnação, de alguma forma, nos traz uma ideia de igualdade. Nós, através da ideia de reencarnação, salimos de los preconceptos de la cultura, de los preconceptos de la etnia, e é muito difícil, mesmo aunque os espíritos estejam desencarnados, consigam entender, consigam ter todo o entendimento. Então, por este motivo, Allan Kardec eh, pone en la codificación esta palabra dogma, porque nem todos los espíritus hablaban y hablan sobre este punto, y es por esto que el libro de los espíritus, eh, aunque sea muchas veces preguntas y respuestas, nesta parte Allan Kardec escreveu ele mesmo muito sobre esta temática. Algumas pessoas chegam a pensar que Kardec, tendo contato com o Instituto Pestalozzi, tuve também contato com crianças prodígios, com casos assim, que chamavam sua atenção para esta possibilidade de la reencarnação. De hecho, para nosotros espiritistas, la reencarnación es un punto fundamental para entendermos no solamente la justicia de Dios, pero también para entendermos toda la doctrina espírita como un todo. Porque a través de la reencarnación nos tenemos la oportunidad de hacer una reparación de nuestras existencias pasadas y por lo tanto para nosotros espiritistas la reencarnación es na verdad un perdón de Dios. Para nosotros Dios no necesita perdonar a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no siente rabia, no siente ira de nosotros. Entonces el perdón de Dios es diferente del perdón que yo consigo hacer como una persona para otra persona. Entonces, la reencarnación sería una forma de un perdón de Dios o de una misericordia de Dios como una oportunidad de reparación. Muchas gracias, Leonardo. Eh, Muchas de estas personas que nos escuchan son personas neófitas en el tema y nos gustaría que nos ampliases un poco por qué, cuáles son las principales razones por las cuales se reencarna, por qué regresamos a la tierra. Mucha gente dice que no tiene sentido, ¿sí? Pero para nosotros los espíritas que estamos convencidos de ello, ¿cuáles serían estas principales razones? Para algunos espíritus, la reencarnación es una visión. Son espíritus misioneros, son espíritus muy evolucionados. Para otros espíritus, la reencarnación es también una expiación. Entonces, tiene que ver con esto que hablé sobre reparación. Y para otros espíritus son pruebas, probaciones que nosotros pasamos. Pero esta pregunta que yo hice hasta ahora es un poquito más profunda. ¿Por qué existe la reencarnación? O sea, ¿por qué no solamente en una existencia? Para nosotros espiritistas, nosotros pensamos
que la evolución que nosotros debemos hacer es tan grande porque de alguna forma Jesús nos habló que nosotros tenemos las condiciones de hacer con que cosas que Él hiciera, Hiciera. hiciera, cosas que Él hiciera en su tiempo. Entonces, ¿cómo yo, cómo usted conseguirá hacer cosas que Jesús llegó a hacer? Así. Entonces, es una evolución muy grande para que nosotros consigamos hacer solamente en una existencia. Entonces, este es un otro motivo para conseguirmos evolucionar de tal forma que lleguemos a una perfección relativa, porque también para la doctrina espírita, la perfección total es solamente de Dios. Nosotros tenemos las condiciones de hacer una perfección relativa, o sea, menos do que Dios. Eh, ¿Cómo hacemos o qué mecanismos utiliza la reencarnación para hacernos más inteligentes, que tengamos un mayor desarrollo intelectual, pero también cómo mejoramos también nuestra parte física, ¿sí? ¿Cuáles repercusiones tenemos en nuestra parte física? Porque mucha gente habla de las enfermedades, de todo aquello que viene del pasado. Para a doutrina espírita, nosotros tenemos no só una parte llamada materia, cuerpo físico, pero también un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual nosotros llamamos de perispírito. Entonces, nós somos o espírito, pero estamos vinculados a um perispírito. E este perispírito se cambia de acuerdo con nuestra existencia, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Entonces, nuestro perispírito se cambia positivamente o negativamente a partir de nuestra existencia. Muy bien. Muchas visiones espiritualistas, que son todas las visiones religiosas. Allan Kardec habla muy bien disto quando habla que toda visión religiosa é também uma visão espiritualista. ¿Por quê? Porque crê em alguma coisa para mais allá do físico, para mais allá da matéria. Pero muitas vezes há uma dificuldade para entendermos como uma coisa chamada espírito tão diferente consegue fazer uma relação, consegue se relacionar com uma coisa tão diferente que é a matéria. Então, em geral, as visões espiritualistas acabam chegando a uma visão dualista, de dualidade, espírito, matéria, espírito, cuerpo. E quando Allan Kardec e os benefactores hablam del perispírito, por lo tanto del cuerpo espiritual, entonces salimos dessa visão dualista e entramos no que os primeiros espiritistas, como Aksakov, um russo, como Gabriel Delanne, um francês, hablaram de um monismo. A visão espírita não é uma visão dualista. Não existe solamente espírito e matéria, sino uma visão monista, uma mônada. Ou seja, somos um todo composto por espírito, perispírito e aqui, quando estamos encarnados, também composto por nosso corpo físico. Então, a través desta reencarnação, ou seja, vinculados a la matéria, temos as condições de fazer cambios em nosso perispírito e assim também fazer cambio em nossa intimidade espiritual. Leonardo, nosotros a nivel filosófico podemos explicar un poco sobre el olvido del pasado a nivel moral, pero aprovechando tu condición de psiquiatra, ¿cómo podemos explicar desde el punto de vista neurológico del sistema nervioso, del cerebro, este tema del olvido del pasado? Nos gustaría que te explayaras un poco en esta respuesta. Bueno, do ponto de vista psicológico, nosotros tenemos mecanismos de defensa para
salirmos de la angustia y adentrarnos en algún tipo de tranquilidad. Entonces, estas defensas son defensas de nuestro ego y nuestro ego tiene que ver con esta materialidad. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista das neurociencias, de las neurociencias, de la psiquiatría, nuestro ego tiene que ver sí con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Tanto que Freud, que realmente estudió mucho los mecanismos de defensa, explicó, Víctor, que nuestro ego es formado primeramente a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando la madre hace un toque en su hijo, ela está también haciendo una composición de una imagen egoica de su ego. Muy bien. Entonces, do ponto de vista material, do ponto de vista das doutrinas fisicalistas, nuestra memoria, nuestro cerebro y nuestra mente tienen, por tanto, mecanismos de defensas para olvidar nuestro pasado, justamente este pasado que nos lleva às angústias. Pero não é tão seletivo assim. Quando olvidamos nosso passado, que genera angústia, muitas vezes também olvidamos todo o passado. E do ponto de vista clínico, não é tão incomum, é um pouquinho comum encontrarmos pessoas que falam assim para mim, Victor. Eu não me recuerdo de minha infância, de minha niñez. Eu não me recuerdo dessa parte de minha vida, não somente das coisas malas, sino também das coisas buenas. ¿Por quê? Porque nosso ego tem um mecanismo general. Traindo isto para um ponto de vista espiritual, já que para a doutrina espírita há um autor de los primeiros tempos da doutrina espírita chamado Ernesto Bozzano, um italiano, que escreveu muito bem sobre este corpo material e este corpo etéreo. Então, corpo somático, a matéria, e corpo etéreo, o perispírito. Então, há uma relação tão profundizada que uma coisa que ocorre em nosso corpo, muitas vezes também ocorre em nosso corpo etéreo. Então, estes mecanismos que a psiquiatria e a psicologia e as neurociências han descrito para nós hoje em dia, e nós temos um arsenal diferente de quando a codificação foi escrita. ¿Por quê? Porque estamos falando de um tempo antes, siglo XIX. Siglo XIX estava começando a psicologia. A psicologia, enquanto uma ciência apartada da filosofia, começou em siglo XIX. As neurociências também começaram em siglo XIX. Então, muitos conhecimentos que hoje nós temos, na época de Kardec, de Ernesto Bozzano, um pouquinho depois de Ernesto Bozzano, Gabriel Delam depois, todos esses que estou citando agora, nós não teníamos uma linguagem científica para descrever esses mecanismos. Agora, nós temos uma linguagem científica e como e não temos toda a linguagem científica, porque muitas coisas serão ainda, digamos assim, descobertas, sabes? Pero temos uma linguagem um pouquinho mais ampliada do que na época da codificação e podemos pensar, bien, se em nosso cuerpo etéreo há mecanismos semelhantes a nosso corpo físico, somático, ¿por quê? Porque nosso cuerpo etéreo é o primeiro, é o mais importante. E nosso cuerpo físico, somático, é uma consequência deste cuerpo, digamos, esse cuerpo essencial. Então, também há mecanismos de defensas perispirituais, digamos assim, para nós fazermos um olvido de nossas angústias, de nosso passado. Talvez cheguemos aí, né, neste ponto, para entender que são mecanismos de defensas espirituais que Deus nos traz para que nós consigamos evolucionar. Pero nem todas as vezes conseguimos olvidar.
existe, por ejemplo, transtornos de estresse pós-traumático. Existe um trauma físico tão grande que esses mecanismos de defesa físicos não conseguem ser acionados e a pessoa tem como flashbacks, como que se foram sonhos acordados, despiertos. E isso retorna a sua mente. Da mesma forma, reencarnações muito difíceis que traíram também muitas dificuldades, muitas vezes também conseguem ser acessadas como flashbacks, como recuerdos de outras existências. Muchas gracias, Leonardo. Hay una serie de ideas en el mundo que hacen parte de los debates que se tienen con respecto a la desigualdad, las desigualdades sociales, las diferencias a nivel sexual, y se respira en el mundo una suerte de injusticia. ¿Cómo nosotros como espíritas en nuestro trabajo divulgativo podemos enseñar la reencarnación para ayudar a todos aquellos que se enfrentan a esta realidad y que claman por justicia en el mundo? Pensando que essas coisas não são criadas por Deus, sino pelos homens, pelos seres humanos, através, às vezes, não somente desta existência, com a ganância, com a necessidade de ter muito poder em detrimento de outras pessoas, e também por nós outros em outras reencarnações. Então, isso se queda fijado em nossa mente, em nosso registro perispiritual e automaticamente, quando reencarnamos, traemos as necessidades de reparação. Então, não são criações de Deus, sino criações de nós outros, espíritos imortais, às vezes nesta existência, às vezes em outras existências. ¿Qué papel desempeñan todas estas, las expiaciones, las pruebas, las misiones, todo este lenguaje, todos estos conceptos que manejamos nosotros los espíritas en el desarrollo del ser humano? O sea, ¿de qué nos sirven cada una de ellas? Eu penso que para ampliar nossa esperança, porque estamos falando sobre esperança. Esperança é ter um propósito, é ter uma meta, é ter um objetivo, pero quando temos uma visão da reencarnação, nossa esperança se amplia. ¿Por quê? Porque nossos objetivos, nossos propósitos salen de uma existência única e vão para mais allá de outras existências. Então, eu penso que talvez a grande consequência da reencarnação e da doutrina espírita para nossa existência é ampliar nossa esperança em relação de termos uma felicidade e uma plenitude única. Muchas gracias, Leonardo, por todo este espacio que nos ha brindado para enriquecer nuestro conocimiento y enriquecer también el conocimiento de todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones. También, si quieren, pueden hacer sus preguntas ahí en la cajita de comentarios con el fin de hacer muchos programas al respecto. También los invitamos a que se unan a nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodamor.org. Mil gracias por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.